Olá, começa agora mais um Conexão Caixa e o assunto que a gente vai tratar hoje é de interesse geral da advocacia, tanto para advogados que já estão na ativa, quanto para estudantes de direito que em breve serão advogados e se preparem também para enfrentar esse universo, esse mercado e saber de suas prerrogativas, seus direitos, como e a quem recorrer quando esses direitos forem violados. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Hans Diniz Wolff, coordenador de execuções de desagravos públicos da OAB. É um prazer ter você conosco aqui, doutor. Muito prazer, muito feliz de participar hoje aqui do programa da CAMG. E vamos trazer aí bastante coisa, bastante informação sobre prerrogativas, sobre os atos de desagravo público que nós estamos fazendo aí por todo o estado de Minas Gerais, trazer a importância desses atos, convidar aí os colegas para os atos futuros, para que eles possam abraçar aí nossos colegas, trazer um abraço, um acolhimento institucional e mostrar que a união da advocacia, quando ela cada vez mais forte, ela ganha muito mais força diante das violações, diante aí das autoridades aí que ainda em dias atuais acham que podem afrontar, acham que podem desrespeitar a advocacia de um modo geral. São as intempéries de toda a profissão, né? E os advogados não ficam à mercê também, não ficam à mercê desse tipo de situação, porque existe uma coordenação para acolhê-los. Então, primeira pergunta que eu te faço, qual que é a importância dos desagravos públicos para a advocacia mineira? Até elucidando essa temática, né? Os atos de desagravo público, eles servem para poder trazer um acolhimento para aquele advogado, tornar pública aquela violação, mostrar para aquela autoridade violadora e para todas as outras que a OAB ela se faz presente em todos os cantos do estado, em qualquer local que houver uma violação de prerrogativa, que houver um desrespeito que vai além da pessoa do advogado, que aquele desrespeito ele envolve e ele afeta a advocacia em geral, é onde a OAB vai se fazer presente. Ela sempre vai levar essa resposta, tanto para, em primeiro lugar, para aquele advogado que sofreu a violação, para toda a sociedade em si, para demonstrar que a OAB sim tem força para responder quando um dos seus inscritos tem a sua violação de prerrogativas ali detectada, e para a própria autoridade, para mostrar para ela que a OAB ela acolhe o seu par, ela acolhe sim aquele advogado inscrito e que ele não pode e não deve e não fará mais qualquer ato contrário à advocacia. E quais que são os principais desafios enfrentados pela advocacia mineira no que tange à violação de prerrogativas? Acesso a autos de inquérito é um dos fatores importantes, né? Ali a negativa da procuração, muitas vezes o advogado ele vai munido da sua procuração. Isso tem ocorrido muito em cartório hoje em dia, inclusive hoje a Comissão de Prerrogativas ela atuou no caso dessa forma, onde o advogado ele foi punido da sua procuração e o cartório estava impedindo, exigindo ali que a procuração fosse por instrumento público. Acesso ao cliente em delegacia, às vezes o advogado quer acompanhar o seu cliente em delegacia, às vezes aquela autoridade ali que vai fazer aquele procedimento em delegacia, ele não aguarda o advogado chegar, justamente para que ele possa fazer o ato antes, o advogado possa fazer as suas intervenções pessoais, e é direito de toda pessoa ter o seu acompanhamento com o seu advogado, né? Muitas vezes, né, outro desafio muito grande é a jovem advocacia que ela enfrenta, muitas vezes por um pouco de desconhecimento ali do próprio estatuto, tudo que está escrito ali no artigo 7º, né? Ali tem uma série de quesitos, eu costumo brincar ali que ele é a caixa de ferramentas do advogado, é onde ele pode demonstrar todo o seu trabalho perante o seu patrocinado, perante uma autoridade pública, e enfim, é realmente desafiador, principalmente para o jovem advogado. É verdade. Com certeza, por isso que eu falei também logo no começo, né, que esse assunto ele é de interesse da advocacia que já atua, né, até para se inteirar e se atualizar, e também para os estudantes e você, super bem lembrado aqui, trazendo a jovem advocacia, né? Existem regiões em Minas que têm sido mais violadas? Regiões de comarcas de interior, muitas vezes a ausência de uma estrutura maior até do próprio estado em si, elas demonstram que existem violações até um pouco mais graves, mas não existe uma estatística específica daquela ou daquela regiões. Elas migram muito. Da região sul, há pouco tempo atrás, foi uma região que a gente teve muita demanda, né? Há pouco tempo agora a região metropolitana também teve. Tem um caso muito emblemático, inclusive, foi do nosso colega Fernando Magalhães, né, lá da cidade de Lagoa Santa. Ele, após um procedimento da Polícia Federal, ele teve seu escritório lacrado, seu escritório de advocacia.
é um local inviolável nos termos da legislação, e mesmo diante da atuação ali dos delegados de prerrogativa, a autoridade policial fez o lacramento. Tudo isso foi devidamente notificado no auto de constatação, através de fotografias, através de depoimentos. E no dia que a Lei 8.906 completou 30 anos, na data de ontem, o escritório do nosso colega foi deslacrado. O auto de constatação ele instruiu o pedido de deslacramento e a juíza de prontidão ele atendeu. Ontem, inclusive, ele gravou um vídeo, foi bem emblemático. Queria aproveitar e mandar um abraço para ele nesse momento. Foi um momento de muita emoção para ele, que ele pôde deslacrar o seu escritório, pôde voltar a exercer as suas atividades ali naquele local, aquele templo sagrado de trabalho dele. Muito bacana, porque isso dá, inclusive, uma energia, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui, antes de começarmos o nosso bate-papo, né? Aqui na cozinha, que a gente costuma falar nos bastidores, que às vezes alguns advogados eles podem até ficarem desestimulados a entrarem com esse tipo de processo e sofrerem esse tipo de violação, né? Então você contando esse exemplo aqui do doutor lá em Lagoa Santa, ele dá pra gente um renovo, né? Como dizem, um quentinho no coração que sim, tem que usar de toda a estrutura da OAB, de toda a estrutura que a advocacia mineira e brasileira tem ao dispor do advogado para exigir os seus direitos. Isso é esperado, inclusive, do advogado, né? Lutar pelos seus próprios direitos, né? Sim, realmente. Infelizmente, muitas vezes o advogado ele passa, principalmente em períodos aí noturnos, madrugadas, muitas vezes ele sofre uma violação, muitas vezes ele não sabe identificar que ele passou por aquela violação e ele não noticia a OAB. Ele tem sim que noticiar, tem os canais próprios, tem o plantão de prerrogativas que funciona 24 horas. Nós vamos informar daqui a pouco o telefone de plantão. Se não for caso do plantão, aquele plantonista atender, ele não for um caso de plantão, ele informa o e-mail onde aquele colega advogado, ele informa para a procuradoria aquela suposta violação de prerrogativas. Ele tem que instruir aquele pedido ali, com tudo que ele tiver de prova necessária, que seja um vídeo, que seja uma gravação de áudio, que seja uma fotografia, que seja documentos. Muitas vezes ele sofre essa violação de forma documental em processo. Então ele deve encaminhar isso sim para a Procuradoria. E a Procuradoria sim, ela atua de forma pontual. Muitas vezes a Procuradoria reverte muitas decisões. A multa, a antiga multa já, e graças a Deus não existe mais, né, do Código de Processo Penal ali daquele advogado que supostamente abandona uma causa. Por inúmeras vezes que a Procuradoria reverteu essa decisão de multa. Outro caso muito corriqueiro que a Procuradoria reverteu muito também é do advogado parecerista, aquele que emitiu seus pareceres em licitações e o Ministério Público estava ali processando esse advogado por conta desses pareceres. Todos os pareceres que a Procuradoria atuou, ela conseguiu reverter também essas decisões. Então é necessário, o advogado ele precisa procurar a instituição, ele precisa informar a instituição que essas violações vêm ocorrendo e assim a Procuradoria ela consegue atuar. Seja muitas vezes de uma forma preventiva, muitas vezes uma conversa boa para que aqueles casos não aconteçam mais e caso isso não aconteça, de fato, tomar as medidas mais enérgicas, que seja aí com as corregedorias do Tribunal de Justiça, que seja com a corregedoria do Ministério Público, ou Polícia Civil, ou Polícia Militar, dependendo de onde acontece o fato. É bom mesmo para os advogados ficarem bem atentos com relação a isso, né? Eu gostaria de saber o que a atual gestão da OAB-MG tem preparado para a defesa de prerrogativas da advocacia mineira. Ela trabalha de forma incansável, de forma educativa, de forma pedagógica, faz reuniões com essas instituições de forma corriqueira, sempre buscando aí estreitar esses laços para poder informar o que é a prerrogativa, para que isso venha a trazer efeito aos demais ali membros ali da administração pública. Aquele servidor público ali, muitas vezes ele não conhece realmente a Lei 8.906, ele não conhece o que é uma prerrogativa do advogado. E a OAB ela está buscando sempre, essa atual gestão, ela está buscando muito diálogo com essas instituições. Ela está buscando educar, ela reestruturou todo o sistema de prerrogativa que gestões passadas deixaram aí à míngua. Infelizmente a gente passou por um período aí complicado aí, onde a prerrogativa não era o cargo-chefe, como diz nosso presidente, né? Até nosso colega Adilson Rocha, na última vez que nós tivemos um encontro, chamou resenha com prerrogativas lá em Santa Luzia. Ele deu um exemplo muito interessante, que hoje você pode ter aí um dos maiores advogados do Brasil
atuando para você de graça quando o assunto é prerrogativas, e ele faz questão, ele acompanha de perto, ele sabe todos os casos de prerrogativas que acontecem, sempre designando aí ou a procuradora ou um grupo de delegados específicos para ele acompanhar cada caso. Agora, já que você entrou nessa parte, né, mais específica, eu queria saber como é que funciona esse processo de execução de um desagravo público e qual que é o seu papel nessa situação de coordenador. O processo de desagravo, ele nasce com o pedido do advogado, né? Não só o advogado, mas qualquer cidadão que ele acha que aquele advogado sofreu uma determinada violação de privativos, essa violação transborda a pessoa do advogado e ofende a própria advocacia, ele pode fazer esse requerimento. Isso é instaurado um processo, que chama o processo de desagravo público, ele é direcionado para a Câmara de Desagravo Público, inclusive hoje realizou vários julgamentos de atos de desagravo público, é feita uma análise minuciosa por um relator, e ele vai relatar todo aquele fato a partir do que o advogado trouxe, ele vai relatar a partir do que teve também de contraditório, porque aquela autoridade tida ali como coatora, ela é intimada, se ela quiser, ela pode responder, ela pode apresentar uma defesa, e ele emite um parecer, e esse parecer vai para a votação. E eu quero, inclusive, parabenizar a Câmara de Desagravo Público de hoje, que ela é capitaneada aí pela sua presidente Fernanda Joyce, né? Na pessoa dela, eu quero aí, né, render as minhas homenagens a todos os membros da comissão que trabalham de forma incessante. É um trabalho árduo, tem que fazer a leitura de cada processo, tem que colher ali. Muitas vezes, né, não está muito claro naquele momento se houve ou não um ato passível para desagravo público, e aí ele intima aquela pessoa para que ela possa trazer mais informações. E aí, a partir do momento que ele dá o seu voto, ele é aberto para votação, e quando ele é deferido, existe um prazo recursal, tem o prazo regimental para recurso, e quando ele transita em julgado, ele vem para a coordenadoria de execução, que é onde a gente trabalha, marcando o dia, marcando o horário, chamando aquele colega advogado para que ele possa participar do ato, chamando o presidente da subseção, chamando aí os nossos colegas aí, conselheiros estaduais, municipais, que ele possa comparecer, e ali nós realizamos o ato. É uma nota, né, onde a gente faz ali toda a informação, claro, com bastante cautela, referente aí hoje a lei de proteção de dados, até o respeito àquela própria autoridade ali, e ali é feito aquele ato, informando que ali tem uma pessoa que violou uma prerrogativa. Sempre a gente deixa muito claro que não é contra aquela instituição, muitas vezes nem contra aquela própria pessoa que realizou, mas contra aquele ato que ele realizou. Aquele ato que foi infeliz naquele momento, ele talvez por desconhecer a legislação, ou talvez por estar num momento ali de estresse, por conta de profissão, né? A gente entende aí o dia a dia de cada pessoa, mas ele é feito em local público, né? Normalmente na porta do local onde aconteceu o ato. Quando a gente já teve alguns atos especiais aí que não se pôde ser praticado no local, nós escolhemos praticar dentro daquela subseção, ou numa entrega de carteira, ou no próprio ato solene feito direcionado ao ato de desagravo público. Muito interessante saber como que esse processo se dá, né, do início até o fim, né, até o momento ali da execução. Você já falou a respeito disso, né? Mas eu vou insistir um pouco mais de que maneira que a OAB ela colabora com essas instituições, como você mesmo exemplificou aqui, deixando bem claro que o ato não é contra a instituição, ou às vezes nem contra aquela pessoa, mas como que a OAB colabora com essas instituições para assegurar a defesa das prerrogativas dos advogados. Um exemplo claro aí que a gente pode dar é com a Polícia Militar. A OAB ela fez diversas reuniões com a Polícia Militar e foi criado em conjunto entre a OAB e Polícia Militar uma cartilha. E essa cartilha foi veiculada para toda a tropa da Polícia Militar, onde contém ali algumas das principais prerrogativas do advogado, né, mais influente na advocacia criminal, né, e ali isso foi disseminado por toda a tropa. Outro ponto interessante, por exemplo, é com a Sejusp, por exemplo, hoje existem cursos que são direcionados aos policiais penais. Então ele leva a informação do que é a prerrogativa, onde elas estão instituídas, o porquê que aquele advogado ele tem aquela prerrogativa, mostra que aquilo não é um privilégio, né? Muitas vezes entende que a prerrogativa é um privilégio, ela não é um privilégio, ela é uma ferramenta de trabalho, ela visa garantir o advogado que ele possa praticar aqueles atos, todos aqueles atos de defesa em nome do patrocinado dele.
Então passa muito pela vertente educativa, de conscientização, né? Como você falou. Sim, hoje a maior vertente da OAB, ela é educativa. Ótimo. Quais são as principais metas da coordenação de execuções de desagravos públicos até o final dessa gestão? A principal meta é entregar, como colocar assim, entregar o bastão, né, no final da gestão, sem nenhum ato de desagravo público pendente. Hoje foram julgados 15 atos, né? Um inclusive muito emblemático, tomou uma conotação midiática muito grande, que é aquele promotor de justiça que infelizmente aí achincalhou muito uma colega durante uma sessão de tribunal do júri, né? E esse ato foi julgado hoje, será publicado o resultado dele no Diário Oficial. E a principal meta realmente é essa, é entregar aí até o final do ano aí. Já entregamos todos os atos atrasados. No ano passado, em 6 meses, nós colocamos em dia 10 anos de omissão de atos. Nós realizamos atos de deferidos no ano de 2010 e foi até dentro da própria comarca de Belo Horizonte. E a principal meta é realmente virar o ano aí 2024, 2025 sem nenhum ato de desagravo público pendente. Ótimo, e com certeza vocês vão conseguir sim, viu? Porque essa força-tarefa, né, como você colocou e lembrou também de seus colegas aí da coordenação, tem atuado fortemente nesse sentido, né? Sim, tem atuado. Quero agradecer demais aí aos colegas aí, né, doutor Frederico Orzil, doutora Daniele, doutora Lucimara, doutor Gleison, né, doutor Rógenes, né, mas agora até fugiu o nome, porque a equipe consta com 10 a 12 pessoas que se revezam, né, doutor Johnny. E a cada encontro, vocês julgam no máximo até quantos atos? Não, esse encontro não é do julgamento, esse encontro é da execução. Esses são os colegas que viajam, execução. São os que pegam a estrada aí com a gente para poder fazer essas execuções. A Câmara de Desagravo Público, ela tem, salvo engano, 15 membros, né, e ela trabalha com a agenda mais ou menos a cada 2 meses, julga em média de 15 atos por mês nesses encontros. É um número considerável, né? Com muitos processos, muita leitura, né? Entender. Sim, tudo aquilo, como eu né? havia já afirmado antes, é um trabalho minucioso que eles fazem, eles têm uma dedicação muito grande. Mais uma vez, parabenizar pelos atos. Hoje eu tive aí o privilégio de acompanhar os julgamentos. Nós vimos o quão interessante é e o quão dedicado eles são ali no julgamento desses atos. E como que os advogados agora podem contribuir para a efetivação das prerrogativas e o que a OAB oferece de suporte nesse sentido? Acho que durante esse bate-papo você já colocou vários pontos, né, que a OAB oferece. Eu acho que a principal contribuição do advogado é ele noticiar, né, a violação, mesmo que não seja dele, mesmo que seja de um colega, que ele noticie, se ele ali conhece melhor ali a legislação em si, ele chama aquele colega no canto, olha, você acabou de passar por uma violação de prerrogativas, está aqui o telefone de plantão, liga para lá, né, ou encaminhe, tem um e-mail, procure, no próprio site da OAB tem toda a estrutura do sistema de prerrogativas, mostra quem é o procurador, mostra os contatos, né, mostra como o advogado deve ter esse acesso com a instituição, e o próprio advogado, ele é o principal defensor de prerrogativas. Então, quando ele vê que ele está diante de uma violação, ou que um colega está diante de uma violação, ele tem que noticiar esse fato para a OAB. E a Jovem Advocacia, ela conhece esses espaços dentro da OAB? Como é que ela pode se informar também e participar, né? A Jovem Advocacia, a gente busca de todas as formas possíveis trazer o maior e mais amplo conhecimento. Então, todo evento da OAB Jovem, por exemplo, sempre tem um painel sobre prerrogativas. Foi feito um trabalho piloto muito interessante lá na subseção de Santa Luzia, chamado Resenha com Prerrogativas. Né? Recentíssimo, né? Recentíssimo, foi feito pela OAB Jovem, foi um formato inovador, onde tiveram vários palestrantes. Temos aí, por exemplo, o Procurador Nacional Adjunto, Marcos Aurélio esteve presente, né? O próprio Sandro esteve presente, Gustavo Chalfun esteve presente, e ali foram feitos casos práticos, né? Foram mostrados casos práticos e os debatedores falaram sobre aqueles casos. Foi uma das formas que a gente traz o acesso, e a OAB Jovem, ela sempre inova em algum ponto, algum sentido, né? É um projeto que, se tudo der certo aí, vai emplacar e vai acontecer em outras subseções. Foi muito bacana mesmo, a repercussão foi muito interessante. E os contatos? Olha, os contatos da OAB,
O primeiro deles é o plantão, esse funciona 24 horas, são 7 dias por semana, é pelo telefone. O telefone é o 97-121-5246, 97-121-5246. Esse primeiro telefone, ele é um contato de plantão. Então, aquele colega advogado que ele está sofrendo uma violação de prerrogativas naquele momento, esse é o principal canal que ele tem para poder falar com a AB. Então, vai ter sempre um delegado de prerrogativas que vai estar com esse telefone de plantão, não importa o dia, não importa a hora, né? Se for um caso de deslocamento, sempre deslocam-se 2, 3, 4 delegados de prerrogativas para aquele local, para ele fazer o atendimento. Se é um caso de uma violação que já ocorreu, uma violação já passada, não é um caso de urgência, nós temos um e-mail que é prerrogativas@oabmg.org.br, prerrogativas@oabmg.org.br. Por esse e-mail, o colega advogado ou advogada ou estagiário, que o estagiário inscrito também tem as suas prerrogativas, ele encaminha por e-mail o pedido de assistência e com o que ele tiver de prova, se for uma prova documental, se for um vídeo, se for um áudio, ele deve encaminhar aí, pedindo aí o auxílio da Procuradoria. E nós temos também o Instagram da Procuradoria de Prerrogativas, que é o @prerrogativas_OABMG. Vou pedir aí o pessoal para poder seguir esse Instagram. Lá é divulgado os atos de desagravo público, né? A Procuradoria ela sempre divulga com antecedência o local, data e horário dos atos de desagravo público, os resultados que também acontecem aí, quando acontecem essas decisões aí que a gente consegue o êxito, também são publicados pelo Instagram. Então, ó, todos os contatos aqui passados agora pelo Dr. Hans Diniz aqui pra gente. Foi um prazer falar com você aqui no Conexão Caixa e eu deixo aqui aberto para alguma consideração que você ainda julgue que a gente não tenha abarcado nesse nosso bate-papo. Essa temática de prerrogativas, ela, né, dá muito assunto e já deixamos aqui o convite para você retornar para conversar conosco de novo, dando continuidade ao nosso bate-papo, assim que você tiver um espaço na agenda. Eu que agradeço o convite, para mim foi muito interessante realmente. É bom que a gente possa veicular principalmente os canais de atendimento, para que os nossos colegas possam, quando necessário, quando precisem aí, buscarem esse atendimento. E se eu posso deixar aqui uma mensagem final, leiam o Estatuto, leiam a 8.906, principalmente o seu artigo 7º, né? O artigo 7º ele consta todas as prerrogativas que o advogado tem. Como eu disse anteriormente, ele é a caixa de ferramentas do advogado, né? Se o médico trabalha com seus instrumentos cirúrgicos, os instrumentos cirúrgicos do advogado são aqueles incisos, aqueles parágrafos e alíneas que estão ali no artigo 7º. Muito obrigada e até o próximo Conexão Caixa.